Eu queria então começar por agradecer à nossa convidada de hoje, que além de mais é uma querida amiga, mas que não interessa para o caso. O que interessa para o caso é que é uma grande senhora e uma grande artista, e que, se vos contar a história, tem uma grande história para contar, porque, sendo profundamente portuguesa e profundamente transmontana, vai ser, aliás, agora homenageada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o doutoramento honoris causa, no dia 23 de março. Andou pelo mundo e fez-se andando pelo mundo. E, portanto, teve uma parte da vida em Paris, teve outra parte da vida em Viena, teve uma parte, depois apaixonou-se pelo Japão e pelos motivos japoneses, e como tem uma vida muito longa, não parece, mas é verdade, e muito rica, de cada fase da sua obra, nós podemos dizer que é uma fase nova e muito diferente das fases que antecederam e que sucederam. Também isso vale a pena perguntar como é que há artistas assim, são capazes de se reinventarem, recriarem ao longo da vida. Todos são assim um bocadinho, mas ela é muito assim, maneira de ser dela. Quem são estes jovens que aqui estão? À frente, está para ver, são os pupilos do Exército, muito importantes, desde sempre, é um grande estabelecimento de ensino nas nossas Forças Armadas, e agora até acontece que o chefe de Estado-Maior do Exército é dos pupilos do Exército. Portanto, os pupilos estão a mandar no Exército. Não sei se está a perceber. Depois, em segundo lugar, temos ali uns artistas da Escola Luís António Vernet, de Lisboa, e quando digo artistas é porque escolheram uma área que tem a ver muito com aquilo que se vai falar hoje, aqui. E depois temos os jovens da Escola Professor Dr. António Ferreira da Silva, uma figura muito prestigiada a nível local, regional e nacional, e que vem, como eu já disse, com Cujães, em Oliveira das Mães. Têm de aproveitar bem esta ocasião. Espremam bem aqui a nossa artista. Como ela falará primeiro, contar um bocadinho da vida e da obra, e depois perguntem-lhe, porque é uma ocasião verdadeiramente única a que tenha, de saber um bocadinho como é que a obra tem a ver com a pessoa com a obra e as andanças que teve pela vida, porque além de ser uma grande artista, é uma pessoa muito interessante. Às vezes há grandes artistas, são pessoas muito pouco interessantes. E há pessoas muito interessantes que não são artistas, não são grandes artistas ou não são mesmo artistas. Portanto, aproveitem. Eu vou ter que sair um bocadinho mais cedo porque tenho um enterro que tenho de ir fora de Lisboa, mas depois, no final, o palácio é vosso. Portanto, passeiam pelo palácio, comem pastéis de Belém, bebem sumos, vão para os jardins, aproveitem, tirem todas as fotografias, as selfies que quiserem, como o palácio é do povo, o presidente apenas o ocupa durante um período limitado de tempo, que são 5 anos, naturalmente, mas a título devolutivo. Aproveitem bem e aproveitem sobretudo esta ocasião, porque a ideia foi artistas aqui no Palácio de Belém, quer dizer, contacto entre os artistas e as escolas. E agora, Gracinha, minha querida amiga, o palco é todo seu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, um bom dia para todos, está um dia muito bonito. E muito obrigada, Sr. Presidente, pelo convite e pelas suas palavras. Para mim é uma honra estar aqui neste palácio e eu acho que para estes jovens é uma experiência que nunca mais vão esquecer. Verdadeiramente vocês têm que festejar vivermos num país em que vivemos em democracia e que há um Presidente da República que é uma pessoa excepcional, de inteligência e de muitas qualidades, que realmente abre o palácio aos jovens e abre o palácio não só aos jovens, mas aos artistas. E valorizar os artistas fica para a história
E para os artistas é muito bom, porque o trabalho de um artista normalmente é um trabalho muito solitário, cheio de dúvidas, e quando alguém com a importância de um Presidente da República, que eu admiro muito, e por quem sinto uma grande amizade, me convida a ter este diálogo numa sala tão bonita, com uma pintura que não é parecida com a minha, mas é uma mulher, eu vou começar a contar um bocadinho da minha história. Eu pedi ajuda à Joana Baião, que é uma investigadora que neste momento está a trabalhar no Laboratório das Artes da Montanha em Bragança, que se chama Laboratório das Artes da Montanha Graça Moraes, que o protocolo foi assinado com a presença do Sr. Presidente da República no aniversário do Centro de Arte Contemporânea em Bragança, em 2018, e ela é que me ajudou a fazer o PowerPoint, porque eu nessas coisas eu não sou muito inábil e não sei fazer. E tentamos resumir, para não vos cansar, e porque o tempo não é muito, eu vou tentar falar durante 30 minutos e depois estou à vossa disposição, porque realmente é para mim é muito interessante ouvir o que os jovens pensam sobre aquilo que vão ver e sobre as dúvidas que têm e a curiosidade que possam ter sobre a minha pintura e sobre a minha pessoa. Então eu vou começar. Já me ensinaram a carregar aqui nisto. Bom, eu nasci nesta casa, numa aldeia muito pequenina, que fica em Trás-os-Montes, mais ou menos onde está aquele sinal vermelho. Eu escolhi começar pelas minhas origens, porque de facto eu tive a sorte de nascer numa aldeia e de viver até aos 7 anos nessa aldeia, 7, 8 anos. Depois tive que ir para a África e voltei com os meus pais. Essa aldeia, na altura, não tinha eletricidade, não tinha telefone, a estrada era terra batida, andava-se a cavalo, e era um isolamento total. Mas graças a esse isolamento total, as crianças viviam num estado de liberdade tão grande, e eu tive esse privilégio de viver numa casa, que era esta casa. Esta porta estava sempre aberta durante o dia, e nós entrávamos e saíamos, por isso a minha casa prolongava-se para a aldeia. Nunca tive medo de homens nem de mulheres, só tinha medo de lobos e de cobras, porque achei que a aldeia era uma família, sentia-me protegida, e a escola ficava a 2 passos desta casa. Lembro-me muitas vezes de me pôr em bicos de pés à janela para ver a minha mãe, que estava aqui a regar as plantas ou andava nas suas lides. E não imagina o que é a felicidade que as crianças tinham na altura, e eu sobretudo, de ter uma escola ao pé de casa. Hoje, infelizmente, essa escola está fechada e as poucas crianças que há na aldeia têm que ir para Vila Flor. É completamente diferente. Ficam fora mas os tempos são estes, há poucas crianças, mas tenho muita pena, porque realmente a felicidade que uma criança tem de estar num lugar a aprender e ao mesmo tempo olhar para a sua mãe e para os seus irmãos que vivem ali ao pé, eu tive essa felicidade. Aqui sou eu muito pequenina, como veem, a minha mãe com estes meus irmãos. Eu tive 5 irmãos, mas aqui só estão mais 3, um irmão mais velho, mais pequeninos. A minha mãe era uma mulher que já não está entre nós, mas foi uma grande matriarca, uma mulher muito inteligente e de uma enorme sensibilidade. E que, quando eu aos 9 anos lhe disse que queria ser pintora, ela ficou muito aflita, porque dizia, mas os pintores morrem todos de fome. E eu disse, mas eu antes quero morrer de fome, mas quero ser pintora. E a minha mãe ficou sempre com aquilo na cabeça e tentou contrariar-me. E, além disso, ficava aflita porque o curso de pintura era caro e ela estava sozinha a tomar conta de 6 crianças e era muito complicado. Mas eu, graças à Bolsa de Estudos, consegui tirar o curso de pintura. Quando olho para esta fotografia, acho graça, porque estes olhos são os olhos de uma criança que quer comer o mundo, muito alegre, mas ao mesmo tempo muito curiosa de tudo. Então esta aldeia onde eu vivi, mais tarde vamos ver numa fotografia, já eu estou muito mais velha, eu quando digo que fui feliz porque vivi numa aldeia, e estou sempre a ir a essa aldeia, porque preciso de ir, porque realmente eu descobri o mundo a brincar nos lameiros. Nesta altura da primavera, os lameiros ficam cheios de flores. E eu brincava com as outras crianças nos lameiros, brincava nas fragas, nas fragas, não sei se sabem o que são fragas, são enormes pedras
que fazem umas cavernas e nós brincámos aí. Por isso, toda a descoberta do mundo foi feita na natureza e numa natureza ainda muito pura, onde a água corria, onde no inverno íamos brincar para os tanques, estavam cheios de gelo, correndo o perigo de cairmos lá dentro, mas era o arriscar e ao mesmo tempo era o universo, pequenino universo, toda à nossa disposição. Isso tudo entrou na minha pintura e continua a entrar. Eu hoje tenho 71 anos, parece que tenho a idade do nosso presidente, mas não tenho a capacidade de trabalho do nosso presidente, nem a extraordinária genica, digamos, mas temos a mesma idade, o que é muito bom, porque ainda estamos cheios de vontade de Não. É muito bom aos 70 anos ainda queremos trabalhar e temos vontade de fazer muita coisa, é ótimo. Eu, para não estar a passar todos a minha biografia, porque era muito cansativa, escolhemos, eu e a Joana, a minha passagem para as Belas Artes. Aqui estou eu já nas Belas Artes do Porto, entrei na Escola de Belas Artes do Porto, aqui é a minha cara na Escola de Belas Artes do Porto, e estas obras foram obras já do fim de curso, em que eu queria sempre inovar, nunca estava satisfeita com o que fazia, achava que o que fazia era mau, e era. E lembro-me no fim de curso, no meu quarto havia umas cortinas transparentes, e as cortinas faziam um efeito engraçado. Eu lembrei-me de fazer Desculpe, já passei. Não, como é que isto agora se volta para a frente? Pronto, é isso. Isto são biombos. Os nus que eu desenhava, porque nós fazíamos desenho a partir de modelos nus de mulher e homem, os nus que eu desenhava, resolvi passá-los precisamente para esses tecidos, que eram os tecidos vulgares das cortinas, que sobrepondo os tecidos faziam efeitos muito interessantes. Isto era a minha vontade realmente de renovar alguma coisa dentro da pintura, porque o problema que se põe a um pintor, quando vocês viajarem, que alguns vão começar a viajar muito cedo, quando nós vemos a grande pintura, desde a Renascença, à Idade Média e até aos nossos dias, para um pintor como eu, que continua a querer desenhar e a pintar com técnicas tradicionais, põe-se-me sempre o problema de onde é que eu posso inovar. Porque já se fizeram obras tão extraordinárias que eu sou muito pequenina quando estou a pintar. Mas a minha força reside onde? Na minha vida. A grande diferença é pintar a minha experiência, a minha vida, a minha cultura e a minha identidade. Porque realmente eu sou uma pessoa diferente e através da minha diferença é que eu posso trazer alguma coisa de novo à pintura. Isto eram realmente, é só um exemplo que eu trouxe. Isto são vestidos que no exame de fim de curso da licenciatura eu pintei vestidos e esses vestidos eu vestia-os, andava com eles. Mas nessa prova eu pedi a uma bailarina e a outra colega que os vestissem. Então foi muito interessante porque tive como júri o Ângelo Sousa, o grande pintor, o Augusto Gomes, que era um pintor e continuo a gostar muito da obra dele, e eles também foi um bocado inovador esta forma de fazer uma performance com vestidos e com calções, parecia uma passagem de modelos. Hoje a passagem de modelos é muito vulgar, na altura não era. E eu guardei esses vestidos, que hoje não me servem, porque são vestidos para uma pessoa muito magrinha, mas estão guardados e já foram expostos em Bragança, no Centro de Arte Contemporânea. Eu peço desculpa, mas às vezes carrego demais e isto não corre bem. Vou pedir-lhes a vossa paciência. Bom, quando acabei o curso de Belas Artes, apesar de eu ser altamente classificada, não fui convidada para assistente, porque na Escola de Belas Artes do Porto, na altura, não havia mulheres professoras. Eu estou a dizer isso não porque eu ficasse incomodada, mas é para vocês saberem que hoje as mulheres, aqui já vejo muitas meninas que vão ter responsabilidade no nosso país dentro de algum tempo, mas na altura, de facto, a Escola de Belas Artes do Porto não havia professoras, por isso eu não fui convidada para assistente. E eu hoje digo que sorte que eu tive, porque em vez de ir para a Escola Superior de Belas Artes, com todas as suas importâncias de professores, eu fui dar aulas a crianças para Guimarães. E então, a descoberta que eu fiz, a pintura que as crianças entre os 11 e os 13 anos faziam, deslumbraram-me, porque eu nunca tinha... Depois percebi porque é que o Picasso dizia que aprendia com as crianças. Eu aprendi com essas crianças. Eu dava-lhes a maior liberdade,
tive uma relação ótima com esses jovens que eram mais novos do que vocês, mas vocês já passaram por essa fase, e então resolvi fazer pinturas inspiradas na pintura das crianças e fiz o retrato de alguns alunos. A minha primeira exposição foi feita no Museu Alberto Sampaio, em Guimarães. Tive a sorte de ter logo um museu que me abriu as portas. Esta exposição foi em janeiro de 1974. Eu estava grávida da minha filha, a única filha que eu tenho, a Joana, na altura. E depois veio o 25 de abril, em abril. Por isso, esta exposição coincidiu quase com o grande acontecimento do nosso país, foi 25 de abril. Aqui estou eu com um ar muito, muito bem comportado e com as meninas, que são meninas, que hoje são mulheres e que têm filhos e que às vezes quando vou a Guimarães me reconhecem e cumprimentam-me, o que me dá muito prazer. Em 76, eu continuei a dar aulas em Guimarães e fundei um grupo, eu e estes homens, era eu e mais 8. Quantos homens são? 3, 4, 5, 6, 7 homens e um crítico de arte. Este crítico de arte vivia em Paris e fundamos um grupo que se chamava o Grupo Puzzle. Na altura nós não tínhamos nada a perder. O comércio, não existia comércio na arte e nós queríamos fazer coisas diferentes e revolucionárias. Então lembramos-nos de fazer puzzles gigantescos. Este puzzle, que é um puzzle com 2,96 m por 2,20 m, que hoje pertence à Fundação Carlos de Gulbenkian, era a bandeira nacional. A bandeira nacional muito maltratada, mas feita com muita imaginação. Então o que é que nós fazíamos? Nós escolhíamos certos temas, alguns emblemáticos, outros não, cenas simples, às vezes eram simples postais. Esses postais recortávamos com esta forma, em 12 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, e cada um levava para casa esse bocadinho. Em casa pintávamos, com a medida que tínhamos combinado, fazíamos uma pintura como se fosse a nossa pintura, ou seja, a nossa individualidade mantinha-se. E quando voltávamos a reunir-nos, nós no chão punhamos cada um a sua peça, encaixávamos, e o resultado era este. Ou seja, o puzzle surgia no fundo era o espírito do país. Cada um era individual, mas depois trabalhávamos para o coletivo. E além esta bandeira nacional, eu acho que é especialmente feliz. Fizemos também a Torre dos Clérigos e outras cenas. Claro que os grupos nunca se mantêm durante muito tempo. Teve um tempo certo, fizemos exposições em Paris com essas peças, sempre com muito boa aceitação. E hoje, eu depois saí do grupo Puzzle e continuei a trabalhar sozinha, e os outros artistas também. Alguns foram professores de Belas Artes, outros fizeram a sua carreira. As viagens que são sempre importantes. Hoje os jovens viajam com muita facilidade. É muito fácil viajar. No meu tempo não era. E para uma mulher era impossível. A minha mãe não queria que eu viajasse sozinha, não tinha dinheiro para viajar, e por isso as viagens eram feitas só em alturas muito especiais. Quando eu acabei o meu curso, em 71, antes de acabar o curso, quando fiz o curso geral, porque nas Belas Artes, na altura, havia 4 anos e depois só se ia ao 5º ano para fazer o que hoje se chama a licenciatura, quando se tinham altas notas, e eu consegui, em 1970, viajar com o grupo dos finalistas, porque decorei montras, pintei panos para decoração, fiz uma série de coisas para ganhar dinheiro e dava explicações de desenho. Então, com esse dinheiro, eu fiz essa viagem porque eu sentia fome de conhecer arte. Porquê? Porque, na altura, a Biblioteca das Belas Artes tinha poucos livros, e os livros que tinham eram, normalmente, livros a preto e branco. Havia poucos livros a cores. E eu olhava para aqueles livros e via a pintura, e eu dizia, mas eu gostava de ver esta pintura. No Porto havia um museu, e continua a haver, o Museu Soares do Reis, que era um belíssimo museu, mas não tinha aqueles artistas que eu também gostava de conhecer. Então foi para mim um deslumbramento. Esta minha primeira viagem, em 1970, começou pela Holanda, por Londres, Holanda e Paris. Foram as 3 cidades visitadas. Bom, quando na Holanda, em Amsterdã, eu visitei o Museu Van Gogh, além de ficar impressionada porque as pinturas tinham matéria,
E eu nos livros não via matéria, e apetecia mexer, não se pode mexer, mas apetecia mexer. E eu dizia, mas isto é matéria. E eu fiquei numa exaltação quando vi a pintura do Van Gogh, com aquela exuberância toda, com aquela loucura e sabedoria, porque o Van Gogh não era um louco, era um sábio. E quando vi este quadro, recentemente voltei lá e voltei a ficar emocionada, os comedores de batatas, que ele pintou em 1885, eu lembrei-me dos comedores de batatas que eu via na casa do meu avô. O meu avô era um lavrador muito generoso, com a casa aberta a toda a gente. Sabe que naquela altura, nas aldeias, andavam pessoas, desde caldeireiros, pessoas a vender isto e aquilo, outros a pedir esmola, ciganos, e o meu avô tinha sempre um lugar para essa gente. Já sabiam que na casa do Pinto, porque eu também me chamo Pinto, podiam dormir, o que era muito importante. Para mim foi fundamental conhecer essas pessoas, porque eu andava no meio deles a brincar e a ouvi-los falar. Então, os obreiros, que eram os trabalhadores, que trabalhavam numa casa de lavoura grande, todos os dias havia gente a comer, eles comiam como esta gente, do mesmo prato, com garfos de ferro, e comiam as batatas, às vezes com bacalhau e com outras coisas. Mas quando eu olhei para estas pessoas, mas estes são os mesmos camponeses que eu conheço da minha aldeia. Essa relação que eu tive sempre com essas pessoas, porque me davam a liberdade de andar no meio deles, nunca me disseram, não te podes sentar porque eles dizem asneiras, não. Havia um muito engraçado, que quando estava a comer a sopa, o caldo, não é a sopa, na tigela, na altura no verão havia muita mosca, e as moscas caíam no caldo. E ele chamava-me só para dizer, venha ver, Gracinha. Então engolia a sopa com as moscas. E eu ficava fascinada, porque imaginava que seriam as moscas por aí abaixo. Bom, isto são histórias pequeninas, mas que a empatia que eu tinha com aquelas pessoas, simples, rudes, mas muito afetuosas, essa empatia fez-me fazer a pintura que eu comecei a fazer. Mas fiquei realmente impressionada. Este quadro, quando forem à Holanda, não deixem de ver, é Amsterdã. Depois, em Londres, não sei porque é que isto salta tão depressa, eu não dou ordens. Pronto. Em Londres, vi na Tate Gallery o Bacon. O Bacon foi a grande surpresa, porque achei aquilo tudo extraordinário, novo, e não entendi, mas fiquei completamente subjugada para a pintura do Bacon. O Bacon foi, a partir daí, o meu grande pintor. E é muito curioso que nós, ao longo da vida, os artistas e os escritores, por aí fora, vamos tendo a nossa família, nós vamos fazendo escolhas. Há artistas que nos dizem mais que outros. Alguns são grandes artistas, mas eu não preciso deles para viver. Outros eu preciso deles para viver. E por isso, sempre que há uma grande exposição de Bacon, eu vou ver e vou estudar. Porque eu continuo a estudar toda a vida. Estou a estudar, estou a aprender, porque se não tiver essa curiosidade de continuar a estudar, a minha pintura começa a ficar mais pobre, mais limitada. E então, quando vi o Bacon, fiquei completamente subjugada para este grande artista, na Tate Gallery. E esta obra foi feita em 63, foi das primeiras obras que realmente espantaram o meio artístico. O Chagall foi um artista que também me fazia sonhar. Já nas Belas Artes, eu pintei uns quadros chagalianos, que nós guardei, que são muito fracos, mas o esforço foi enorme ao pintar aqueles quadros de Chagall. E quando em Paris vi o Chagall com esta maravilha de cores, com este mundo poético, eu fiquei também muito entusiasmada e adorei. Havia um pintor que eu hoje visito todas as vezes que vou a Paris, que é o Picasso, e na altura eu não entendia o Picasso, porque ainda não tinha cultura suficiente para entender o Picasso. Porque para nós entendermos certos artistas, como na literatura, para entendermos certos escritores, precisamos saber muito. E na música também. Só se entende bem uma grande música quando se estuda um bocado e a nossa sensibilidade atinge um grau chamado grau superior. Bom, o regresso às origens, depois de muita coisa que eu fiz, aqui estou eu, em 1980, eu estive em Paris como bolseira da Gulbenkian entre os anos 76 a 79. E depois regressei a Lisboa, mas Lisboa não me dizia nada. Eu gosto imenso de Lisboa e vim para Lisboa e não para o Porto porque eu sentia que era em Lisboa que eu devia estar. Porque havia museus, havia pessoas muito interessantes que eu gostava de conhecer
e havia este sol, esta luz que nos enche a alma. Mas eu comecei a sentir que eu precisava de voltar ao lugar onde eu nasci. Então um dia eu pedi uma entrevista ao administrador da Gulbenkian, Pedro Taman, que é poeta, um grande poeta, e pedi para ele me receber. Eu só o conhecia dos relatórios e vagamente. Fiz uma exposição na Gulbenkian em Paris e ele foi como administrador inaugurar essa exposição. Mas não tinha nenhuma confiança, fazia imensa cerimónia com ele. Hoje é um dos meus grandes amigos. E então pedi-lhe uma entrevista e lá fui e eu disse, olha, eu estou a precisar de voltar à aldeia onde eu nasci. Não sei o que é que eu vou fazer, mas eu tenho um apelo. Eu tenho que começar a fazer uma pintura sobre os rituais, sobre uma relação com aquela gente. Na altura tinham chegado, há uns anos atrás, os retornados, e as aldeias estavam diferentes, estavam a ferver de mudanças. E eu precisava de estar lá. E eu achei graça porque ele disse-me, é a primeira vez que alguém me pede uma bolsa para ir para uma aldeia. Eu não lhe posso dar uma bolsa para ir para uma aldeia, mas posso lhe dar um subsídio. Bom, com esse subsídio eu bati às portas do Ministério da Educação, porque eu era professora, aqui numa escola ao pé do Eiras, e no Ministério da Educação tive a compreensão de um diretor que acreditou em mim, porque se ele não acreditasse não me dava o destacamento, porque eu tinha que ter um destacamento, porque na altura eu não vendia um desenho. Ora, se eu não vendia eu tinha que viver, tinha uma filha com 5 anos, eu tinha que alimentar a minha filha e eu própria viver. E como não vendia, porque os princípios dos artistas são sempre difíceis, sobretudo quando nós não fazemos concessões e quando a pintura põe problemas, não é fácil arranjar colecionadores, nem sequer os amigos gostam de comprar essas pinturas. Eu precisava do ensino para sobreviver. E então, por isso, tive um destacamento, fui para Vila Flor dar aulas, num horário um bocado reduzido, o que foi ótimo, e depois andei pela aldeia durante 2 anos. Aí começou a minha grande pintura, se eu lhe posso chamar grande pintura, mas para mim é. E foi nessa aldeia que eu, isolada, ao mesmo tempo, a observar com muita atenção, sobretudo as mulheres, porque eram as mulheres as minhas heroínas, porque eu, ao longo da vida, percebi-me que aquelas mulheres, no tempo da imigração, não sei se sabem, mas nos anos 60, as aldeias despovoaram-se porque as pessoas passavam muito mal e tiveram que emigrar para a França, sobretudo para a França, e alguns antes já tinham emigrado para a África. E essas pessoas aguentaram aquelas terras com as crianças, eram elas que iam para o campo trabalhar, e eu olhava para aquelas pessoas, porque a minha casa, aquela casa que vocês viram, fica no centro da aldeia, e eu muitas vezes punha-me à porta a ver passar as pessoas. E então, quando as via passar, via como é que pareciam formigas a trabalhar. E eu sentia o amor por aquelas pessoas, ainda por cima eram todas muito gentis comigo, e algumas até eram aparentadas comigo. E então eu comecei a sentir, eu tenho que ir lá, não sei o que vou fazer, mas tenho que acreditar que eu vou fazer qualquer coisa. É muito bom quando há um artista num lugar tão importante que a Gulbenkian. Eu costumo dizer, devo ao Pedro Tamer ele ter acreditado que eu tinha que fazer qualquer coisa. Sou um poeta, que temos aqui um grande poeta, o Pedro Mexia, por acaso, é o assessor da cultura do nosso presidente. Conhecem bem do programa da televisão, que eu também sou fã, e os grandes poetas têm a vantagem, nem sempre, ou seja, Pedro, eu não posso falar por si, mas de facto eu acho que só um poeta é que acreditava que eu tinha que ir para um lugar, e eu próprio não sabia o que é que ia fazer, mas tinha que ir, e ele acreditou. E esta era a aldeia do Vieiro, que é uma aldeia com umas 200 casas, hoje vivem lá 130 pessoas, muitas pessoas, umas morreram e outras estão ainda imigradas, mas é uma aldeia onde eu tenho casa e um pequeno ateliê, é uma aldeia onde eu volto muito porque eu preciso desse encontro e de falar com as pessoas, porque há uma autenticidade, aquelas pessoas não têm máscaras, não têm que fingir, e eu preciso dessa relação muito, muito simples com essas pessoas. Eu faço parte dessas pessoas e elas sabem disso. De resto, andei durante 2 anos no meio delas, a fotografá-las, a pintar na casa do meu avô, e elas não deram conta do que eu andava a fazer, porque eu estava a trabalhar como elas. Aqui estão 2 das minhas mulheres, já não estão entre nós. Esta Azulmirinha era Anã, foi a minha catequista, porque eu sou católica e realmente aprendi a catequese com ela. Esta era uma mulher maravilhosa, de quem eu gostava muito. E aqui estamos
A Margarida Gil fez um filme muito bonito que pertence à televisão e de vez em quando passa, que se chama As Escolhidas. E realmente tem a ver com as mulheres a que eu chamei As Escolhidas. Estes cães, eu pintei-os, desenhei em 1982, é uma série de grandes papéis. Eu trabalhava numa pequena sala na casa do meu avô, porque eu sempre gostei muito da casa do meu avô, e ele já não era vivo, mas um dos meus tios emprestou-me uma pequena sala, e como a sala era tão pequena e eu queria fazer grandes desenhos, comecei a desenhar no chão. As varandas, que eram aquelas varandas que vocês às vezes veem em filmes, as varandas de um lavrador têm que ser grandes, porque às vezes era onde se punham as espigas, era onde se faziam muitos trabalhos, onde se recebiam os operários e toda a gente, não é? E ele, ainda por cima, tinha 8 filhos. E eu então pus um papel enorme no chão e fiz esta frotagem das madeiras, que eram madeiras de castanho muito antigas. E estes 2 cães passavam o tempo todo ao pé de mim. Depois, num inverno muito gelado, infelizmente morreram. Mas havia uma luz que se projetava, as varandas tinham aquela forma e este é o chão. Eu fiz 3 desenhos destes e estes desenhos foram expostos na Bienal de Faro e eu ganhei um prémio com estes desenhos. Um deles desapareceu, mas um pertence à Gulbenkian e o outro está noutra coleção. Estes desenhos eu considero os 2 também muito inovadores, porque realmente punham questões de espaço e de matéria e a própria largueza com que eu fazia estes desenhos trouxeram era um bocadinho, eu fazia isto de uma forma um bocadinho tonta. Não sei o que é que vai sair, mas vai sair alguma coisa. E realmente a forma como isto apareceu e este grande espaço dá uma grande importância a estas 2 personagens que são cães. Às vezes este desenho é exposto na Gulbenkian. Em 1994, nas minhas idas e vindas à aldeia, eu, nos Santos, costumo ir ao cemitério para pôr flores na campa dos meus antepassados. Do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai e até de um filho que eu perdi. E então, esse dia foi um dia muito especial. Havia uma luz, a luz de novembro é uma luz pálida muitas vezes. E as mulheres estavam... Esse trabalho é feito só com mulheres, não há homens no cemitério. E as mulheres estavam muito caladas, muito em silêncio, a fazer a decoração, a arranjar as campas dos seus mortos. E na altura não havia aquelas campas em mármores, que eu acho horríveis normalmente, mas as campas eram quase todas de terra. E elas levavam flores e depois enfeitavam as campas com flores, fazendo jogos simétricos. Era de uma enorme beleza essa decoração. Mas era tudo feito com muita concentração. Os grandes trabalhos geralmente são feitos com muita concentração. Que é uma das mulheres que estava a apanhar sol. Estas fotografias foram tiradas por mim, com uma simples máquina, e depois na minha sala de trabalho eu retirei todos os pormenores do cemitério e o que me interessou e aquilo que eu valorizei não foi o cemitério, foi a atitude das pessoas. O corpo, o gesto e até aquilo que mentalmente eu senti através dessas pessoas. E isto é feito com uma tinta que eu chamo tinta sépia, uma tinta castanha, que eu uso muito, ainda hoje uso. E aqui está uma mulher que ainda está viva e de quem eu gosto muito. Bom, aqui está uma mulher, como vê, a campa é em terra, aquelas que tinham grades já eram de famílias com mais dinheiro, e essa terra, esta mulher estava a mexer na terra e depois a seguir ia enfeitá-la. O que interessa é a atitude, é o espaço. É um espaço que não é definido. Como veem, que se não conhecerem a fotografia, não adivinham de onde é que surgiu a ideia. Às vezes as ideias para uma pintura ou para um desenho surgem de coisas muito simples. Nós temos é que estar atentos, olhar o mundo com muita atenção e até muito amor. Aqui está outra mulher também, e ali está o que vocês veem, um trabalho feito em sépia, muito concentrado, porque estas
pequenas pinturas, que eu chamo mais pinturas que desenho, são feitas com aqueles pincéis japoneses, e eu tenho que estar com... Não há emendas, por isso tudo que ali faço é feito à primeira, não há correções. Ou seja, exige concentração. Aqui antes disso ainda havia outro quadro, que a mesma mulher que eu fiz com sépia, depois fiz com pastel. Isto é um desenho grande, é uma pintura grande sobre pastel sobre papel. Eu uso muito este papel de 1,20 por 1,60. É um papel com uma dimensão que o meu corpo entra dentro do papel e me dá um enorme prazer e é esfregado. Geralmente esses papéis são agrafados a uma parede. Eu tenho sempre nos meus ateliês uma parede feita em tabopã, ou uma coisa que seja mais ou menos mole, e é ali que eu desenho com força, porque isto não é feito no chão, é feito numa parede. E a grande simplificação da cor, são pastéis com azul, com duas cores que contrastam e ao mesmo tempo que nos dão esta força da luz. Estas duas pinturas que eu fiz em 82, que a Delmina e a Maria, são duas mulheres que ainda estão vivas, que filas lá na aldeia, nessa sala. Lembro-me que a sala era pequena e quando eu não conseguia continuar, não continuava, porque já não havia parede. E por isso a solução era dada, isto acaba aqui, até me apetecia continuar, mas como não, eu digo isto porquê? Porque às vezes nós raramente temos situações ideais para trabalhar. E às vezes o imprevisto também é muito interessante. E não termos capacidade de fazer mais, mas aquele espaço obriga-nos a resolver, a ter uma solução. E a solução era realmente esta cabeça do tigre, ficava como estava e por aí fora. Bom, estas duas pinturas representaram-me na Bienal de São Paulo. Estas duas e mais outras duas. E na Bienal de São Paulo, eu fui lá, foi a Fundação Carlos de Gulbenkian que apoiou essa representação portuguesa à Bienal de São Paulo, e recordo-me que começaram à procura do Graça Moraes. E que saiu-lhes uma Graça Moraes. Porque todas as pessoas pensavam que isto era feito por um homem. Achavam que o desenho, que era um desenho que uma mulher não fazia. Afinal, nós as mulheres também conseguimos fazer traços fortes. Não é? E ficaram surpreendidos, mas agradavelmente surpreendidos. E eu fiquei muito contente, porque com estas duas obras e outras que não estão aqui, eu fui convidada logo para fazer exposições nos melhores museus de São Paulo e do Rio de Janeiro. E, por isso, foram exposições muito visitadas. Também havia muitos transmontanos no Rio de Janeiro que ouviram falar de uma artista transmontana e que foram lá, mas, sobretudo, os meus pares, a elite artística, esteve lá toda. E consideraram, em São Paulo, a melhor exposição do ano, com estas obras e com outras que eu depois fiz. Bom, mas estas obras têm uma história curiosa. Eu estava, de facto, em 82, lá no Vieiro, hoje chama-se residência artística, na altura não era nada residência artística, eu queria estar lá e fazer. E, entretanto, em 81, a Guernica, de Picasso, veio para Madrid. E eu fui ver a Guernica a Madrid. E impressionou-me tanto. Não gostei nada, porque a Guernica tinha um vidro à prova de bala e não era fácil ver bem a Guernica. Porque a Guernica foi feita por Picasso, mas depois, como o Picasso, como sabem, a Espanha era governada pelo Franco, que era um ditador, e o Picasso nunca quis que a Guernica fosse, nem ele queria, o Franco. Por isso a Guernica andou a viajar por muitos países e depois ficou nos Estados Unidos. Só depois da morte do Franco é que a Guernica voltou a Madrid. E eu fui logo a correr, numa excursão da Sociedade Nacional de Belas Artes, ver a Guernica. Achei a Guernica extraordinária, mas ainda gostei mais dos desenhos preparatórios para a Guernica. Se vocês forem a Madrid, e aconselho que vão à Rainha Sofia e encontram a Guernica já sem aquele vidro horrível, e numa sala fantástica, e encontram também muitos desenhos preparatórios das mulheres daquela cidade que foi bombardeada pelos aviões alemães em 1930 e qualquer coisa. Agora fugiu a data, que eu, para datas não sou bom, mas foi na Guerra Civil em Espanha. E então eu recolhi certos pecados da Guernica e introduzi-os naquelas pinturas que vocês viram. Porque nestas pinturas
isto é uma cena de uma matança. Havia uma grande violência, porque aquelas mulheres que eu observava levavam vidas muito duras e algumas muito violentas, até de maus tratos dos maridos e outras cenas bem horríveis. Então eu fiz uma relação do drama de uma pequena cidade espanhola, da guerra, com a guerra íntima, a guerra dessas pessoas, destas mulheres, numa pequena aldeia de Trás-os-Montes. E por isso esse cruzamento e essa influência do Picasso teve a ver com estas relações. Sabe que a maior parte dos pintores, eu sou uma das pintoras que estou sempre a copiar outros artistas. Não é a copiar a obra na totalidade, mas a apanhar aquilo que me interessa para a minha pintura. Porque eu, ao apanhar, estou a aprender e estou a valorizar. Então, a Guernica, já sabem onde é que a podem ver, não é assim tão longe. Depois, em 1987, eu, entretanto, fiz várias exposições. Eu aqui não escolhi falar das exposições que fiz, porque senão amassava-vos e não havia tempo. Em 87, eu conheci a Paula Rego, que é uma grande artista, que eu tenho uma admiração, uma devoção por ela, que aqui o Sr. Presidente já organizou agora uma exposição pelos 85 anos dela no museu. E a capela tem pinturas muito interessantes, muito bonitas. Não é bem bonitas, aquelas bonitas não são. São pinturas fora do normal, ali na capela do Palácio. Bom, então a Paula Rego, que expunha na Galeria 111, onde eu expus durante muitos anos, e onde tive a sorte de conhecer o Júlio Pomar, o António da Costa, a Menezes e a Paula Rego, e de ser aceito por estes 4 grandes artistas portugueses, a Paula Rego desafiou-me a ir para Londres durante o mês, ficar na casa dela, e ela alugou um ateliê ao lado do ateliê dela. E então este ateliê, que uma artista no verão, isto era o mês de julho, foi um mês de julho quente, que ela teve que ir comprar uma ventoinha, porque senão eu não aguentava. E então eu trabalhei neste ateliê durante o mês. E é muito extraordinário este encontro entre artistas. Eu aprendi muito com a Paula Rego, porque a Paula Rego é uma lutadora. Ela trabalhava como doida e comia pouco durante o dia, porque ela não queria engordar. E eu, como sempre gostei de comer, via-me aflita estar todo o dia no ateliê com uma sanduíche e com uma Coca-Cola. Bom, mas nós fazíamos dias inteiros em que ela estava na sala dela e eu na minha a trabalhar. E depois, ao fim do dia, visitávamos o trabalho de uma e de outra. Para as pessoas que conhecem a obra da Paula, ela realizou durante esse mês aquele quadro que se chama As Criadas. E durante esse mês ela transformou, porque esse quadro é uma grande novidade na obra dela. E eu comecei a fazer várias pinturas sobre papel que ela me ofereceu e passava muitas horas também a visitar museus, porque Londres tem museus extraordinários que eu tinha que visitar. E então fiz, esta é uma das pinturas, e eu cheguei ao fim, achei que as pinturas que eram fracas, e ela disse-me, daqui a uns anos tu vais achar que são boas. E realmente hoje eu acho esta pintura também bem resolvida, e realmente foi um ano muito importante na minha vida, que eu agradeço, estou eternamente grata, a que uma artista mais velha que eu, já muito famosa na altura, olhasse para o meu trabalho e me quisesse conhecer, e nós fizemos desenhos uma da outra em casa. Na altura o marido dela também já estava muito doente, mas também é um pintor que achava graça e dizia-nos muitas vezes, vocês têm uma coisa em comum, não têm medo, eu não tenho pouco medo. Mas na pintura não tenho, porque eu digo, não me preocupa se não vendo, o que eu tenho é que fazer aquilo que preciso fazer. Se vender, vendo, se não vender, não vendo. Se as pessoas gostarem, gostam, se não gostarem, não gostam. Aos poucos as pessoas fui começando a ter admiradores. Mas isto é um trabalho muito lento e de uma grande teimosia. Bom, em 98, sempre nessas voltas, idas e voltas que eu faço à aldeia, porque eu vivo em Lisboa, mas vou muito lá e tenho lá o meu espaço de trabalho, assisti a uma matança do porco. Essa matança foi feita mesmo em frente à minha casa, num dia de nevoeiro, um dia triste, frio. E eu, desde criança, que eu ficava apavorada com os gritos dos porcos. Não sei se algum de vós já assistiu a isso, mas aquela chiadeira, eu metia-me num quarto, cobria-me com os cobertores e ficava aterrada. Mas esta matança, eu olhei para ela como uma adulta, como uma artista, já não era como uma criança que tinha medo. Eu tinha que fotografar aquela matança. Ainda por cima, foi feita como se fosse um ritual religioso. Os homens, à volta
tenho várias fotografias, que eu vou fazer uma exposição com essas fotografias, porque por acaso são ótimas fotografias, que a maior parte das fotografias que eu fazia eram fracas, eram só para me ajudarem depois no ateliê a ter a minha memória mais viva para pintar. Estas fotografias, isto é o porco, isto são os homens. Olhem para o ar daqueles homens, eles não falam, eles estão concentrados nesse trabalho. Aquele quadro pertence hoje a uma coleção privada, há outro que está na Gulbenkian e outros que eu não sei onde é que estão, porque se foram vendidos. Este desenho também tem a ver com a matança do porco. Fiz nos anos 82, com as tripas todas e com o porco aberto, num grande sacrifício. Era um desenho que estava enrolado no meu ateliê, esquecido, já não me lembrava dele, e houve alguém que foi lá e que disse, mas isto devia ser exposto, e realmente já foi exposto. Mas continua a ser a matança. A matança, porque fazia parte realmente, era muito importante fazer aquela matança, era a forma das famílias se poderem alimentar durante meses. E eu lembro-me que, sabem que eu, na minha infância, felizmente a nossa casa era farta, porque era uma casa com muitas propriedades, mas havia gente muito pobre. E quando a minha mãe matava não só um porco, mas 3, a minha mãe, na altura que cozinham as carnes e isso tudo, eu ia levar às casas das pessoas mais pobres grandes tachos com comida. E essa forma de eu ser educada prolonga-se pela vida. Eu defendo sempre que nós todos temos que partilhar um pouco daquilo que ganhamos. Quando nós ganhamos 50, devemos dar pelo menos 5.000, não ao Estado, mas às pessoas que nós conhecemos. Também damos ao Estado porque somos obrigados a dar. Mas quando nós conhecemos pessoas que verdadeiramente precisam, nós temos a obrigação de partilhar com elas um pouco daquilo que nós recebemos. E eu, pela minha vida, eu acho que Deus sempre me ajudou, porque há uma partilha realmente daquilo. Eu muitas vezes digo, se eu tive a sorte de nascer com talento e de ter saúde, eu acho que tenho que ajudar outras pessoas que não têm essa sorte. E a minha mãe ensinou-me, deu-me esses valores, que foi muito importante. Bom, aqui é a minha mãe com a Maria. A Maria é uma mulher que trabalha na casa da minha mãe, ainda está viva, há anos. E eu sempre olhei para a Maria, é o meu grande modelo. Tenho muitas pinturas com a Maria, que as pessoas julgam que é a minha mãe, mas não é, é a Maria. Que é uma mulher solteira, com os traços muito fortes, muito rígida, inteligente, que eu gosto muito de ouvir, e que sabe muita coisa no campo. E ela estava com a minha mãe a cochichar. Eu acho muita graça, quando as pessoas contam segredos, nós ficamos sempre com vontade de saber o que é que elas estão a dizer. Mas elas não me disseram. E eu estava a olhar, ela a dar-lhe a conversar ao ouvido, depois deu-lhe um beijo, e eu peguei na máquina fotográfica, fotografei, e quando cheguei ao ateliê, fiz esta pintura. As duas mulheres a cochicharem, a contarem um segredo, mas com um ramo de glicínias, porque eu tenho no meu jardim glicínias. Como sabem, são gestos muito simples, mas foi esse gesto feito com muita curiosidade que eu trouxe para a minha pintura. A Maria, as duas mulheres que eu mais pintei e que, se eu pudesse fazer uma grande exposição, que tenho muita vontade de fazer em Lisboa, aí vai aparecer essa história toda. Os cabelos sempre me fascinaram. A forma dos cabelos, porque os cabelos têm a ver com a cultura. Os cabelos nas nossas mulheres, ou os cabelos de uma mulher que viva no Egito, ou na Índia, são muito importantes na cultura das mulheres. E na altura, as mulheres não podiam cortar o cabelo sem pedir autorização aos pais ou aos maridos. Hoje não, a gente corta, faz o que quer. Mas eu conto-lhes disso porque eu já tenho 71 anos e por isso vivi uma altura da minha vida em que havia essas grandes limitações em relação às mulheres. Bom, mas eu sempre fiquei fascinada com os cabelos. Adorava ver as costas, elas a pentearem-se, enrolarem o cabelo e porem os ganchos sem olhar, porque são gestos memorizados ao longo de anos, e por isso aquilo é cultural, a atitude e o gesto. Então fiz uma série de pinturas ou desenhos, como a sanguínea e a carvão, a partir das cabeças. Esta é a cabeça da minha mãe, esta é a cabeça de outra mulher, que não me lembro o nome.
costumo fazer grandes passeios pelo campo, sobretudo no outono e na primavera. A primavera está sempre, eu acho que o campo, mesmo que haja grandes problemas sociais e por aí fora, o campo continua no seu ciclo. Na primavera continuam a nascer flores e enchem-se de malmequeres. E eu gosto de fazer colares com os malmequeres. E ali estão vários colares que eu costumo fazer, além de terem um perfume muito forte, são muito bonitos. E depois apanho algumas destas plantas e trago-as para o meu ateliê. Quando o campo está assim, eu acho que é uma bênção. Uma pessoa olha para estas papoilas e ninguém fica insensível à beleza de um campo cheio de papoilas. Já estou a alongar muito? Pronto. Então, está bem. Então, bom, aqui eu quando pego nestas papoilas, levo-as para o ateliê e aqui está o resultado. Esta pintura tem que ser feita muito depressa porque as papoilas caem e tem que ser muito rápido. Aqui está um dos exemplos das flores que eu levo para o ateliê e que vou pintando nesta parede. Esta pintura passou a azulejos e está na entrada de uma clínica de hemodiálise em Mirandela. Bom, muitas vezes, a Idade do Medo. A Idade do Medo é uma série... Em 2011 eu comecei a fazer uma série de pinturas que tinham a ver com as grandes transformações do mundo e com a sensação de medo de certas revoluções, de certos atos de terrorismo, e ao mesmo tempo fazia a ligação com esta cena, que é uma cena que me metia medo. Bom, estas pinturas, que são a partir de retratos de mulheres, são pinturas que têm a ver com o flagelo da violência sobre as mulheres. Infelizmente, agora as coisas parecem que estão mais calmas. Houve ali uma altura em que realmente houve muitos crimes que se praticaram no nosso país, e não só no nosso país, infelizmente noutros países, sobre as mulheres. E por isso, estes retratos têm a ver um bocado com essa sensação de receio, de medo e de violência. Aqui esta mulher não é preciso retratá-la, porque o corpo diz tudo, não é? Muitas vezes pego em recortes de jornais e sobre o próprio jornal eu faço as minhas pinturas. Este jornal falava dos incêndios, daquele ano em que houve grandes incêndios, porque realmente quando eu estou no meu ateliê eu estou a ler jornais, eu estou a ver no meu ateliê, não vejo televisão, mas vejo em casa. E estou a par do que se passa no mundo. E a partir de uma certa altura, a minha pintura começou a sair daquele pequeno lugar que é o Vieiro e é Trás-os-Montes, mas faço uma grande reflexão sobre o que se passa no mundo. Está outra pintura, sobre papel, sobre jornal. Aqui são... Como veem, são cenas que todos nós vemos, infelizmente, que se passam todos os dias dos refugiados. E aquele desenho nasceu desta... Aqui eu guardei só esta cena, porque aquela criança que não conhecia aquele homem, encostou-se àquele homem com um ar dócil e ele com um ar também muito concentrado e de grande força humana. Aqui são estas cenas que sempre me impressionam, das pessoas que fogem e não levam nada, só levam uns sacos com meia dúzia de coisas, que são os refugiados. E a grande simplificação da imagem, da fotografia, aí devo muito aos fotógrafos que fizeram essas fotografias, fotógrafos, alguns anónimos, outros grandes fotógrafos, que mandam fotografias para os jornais, e depois a simplificação que eu faço ao pintar. E aquelas pinturas são pequenas pinturas que eu faço numa simples mesa de escritório. Aqui é a mesma coisa, é uma cena de rua, de terrorismo e a simplificação na pintura. Estas obras eu mostrei-as, não as fotografias, mas as pinturas, em papel num museu do Chiado, cá em Lisboa, e depois no Museu Soares do Reis e no Centro de Arte Contemporânea em Bragança. Aqui está a transformação desta imagem em grafite,
Aquilo é um simples lápis, número 3 não, eu gosto só de trabalhar com os lápis moles, 7, 8, e é a figura do rapaz está transformada um pouco no gafanhoto. O gafanhoto está sempre no meu ateliê. É um bichinho que vocês devem conhecer, que nós ligamos um bocado às pragas. Não há uma imagem muito simpática sobre o gafanhoto, mas e não vou explicar mais porque não tenho tempo, mas depois vocês façam umas perguntas, se quiserem. É uma figura de homem com uma figura de rapaz que já não é rapaz, é um inseto. Isto são imagens muito simples que eu retiro é uma imagem urbana de uma cidade e que a transformei naquela pintura. Aqui, isto é uma cena de uma peça de teatro e ali os dois homens transformam-se em bichos. Esta senhora é Pina Bausch, uma das maiores bailarinas e coreógrafos alemãs e do mundo, que morreu em 2009, e eu admirava imenso quando ela vinha fazer espetáculos à Gulbenkian, eu tinha dificuldade em comprar o bilhete, mas tentava sempre assistir, e isto é uma homenagem que eu lhe faço, porque eu acho que ela era uma mulher, era um bicho, era qualquer coisa de uma deusa, quando ela dançava e quando ela coreografava os seus bailarinos. São vários exemplos a partir daquela fotografia. Esta cena é uma cena que é muito comum, infelizmente, nós continuamos a ver os refugiados, as pessoas estão sempre em fila ou para comer ou para receber qualquer coisa, que deve ser terrível, andar sempre em filas e estarem anos e anos nesta situação. E este desenho a carvão, eu realizei-o no Centro de Arte Contemporânea em Bragança, quando fiz a exposição Humanidade, com alguns dos desenhos que mostrei atrás, e isto foi feito numa das salas, em direto. Aqui está o gafanhoto, porque as figuras vão se transformando também neste gafanhoto. E aqui é o Centro de Arte Contemporânea, que tem o meu nome, em Bragança, que foi inaugurado em 2008, e onde eu posso mostrar ciclicamente obras minhas e onde recebo jovens como vocês. Recebo, e a equipe que lá está é que recebe, porque eu não estou lá sempre a viver, e é muito interessante ver o que é que alguns jovens, a partir da minha pintura, vão criando. Para mim é uma grande felicidade, porque quando eu andei no Liceu em Bragança, eu queria ver arte e só tinha o Museu Abade Bassal, que é um excelente museu, mas que não tinha muita pintura, tinha pouca. E agora, Bragança oferece a todos os jovens e às pessoas, mas sobretudo eu penso nos jovens, oferece grandes exposições de grandes artistas, sobretudo portugueses, e eu tenho sempre em permanência obras e às vezes vejo crianças com 3 anos a fazer pinturas que são mais bonitas que as minhas. Porque o que eu sinto quando vejo arte, porque eu sou muito feliz quando vejo arte, quando vejo grandes obras, e que me enchem e me dão ideias para fazer outras coisas, eu sinto que naquele lugar aqueles jovens também ficam estimulados para fazerem novas obras e para desenvolver a sua imaginação e a sua criatividade. Estas são algumas salas com algumas das obras. Ali é um aspecto não são crianças, são adultos, porque também o Centro de Arte é visitado por pessoas de todo o país e até de Espanha. Aqui é o Laboratório das Artes da Montanha, que é um laboratório que foi criado pelo Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Leitor, para realmente, temos entre nós a investigadora Joana Baião, que está à frente deste projeto, e que o que se pretende com este projeto é, primeiro, fazer um levantamento sobre a minha obra, fazer um centro de documentação, e a partir da minha obra fazer uma relação com o Instituto Politécnico de Bragança, com as universidades e fazer uma relação com a ciência. Bem, estamos no princípio, eu acho que vai ser um projeto novo e muito forte para o ensino, sobretudo o ensino superior. E eu estou curiosa de ver e estou muito contente porque normalmente fazer um levantamento da obra de um escritor, de um artista, só se faz quando eles morrem. E às vezes é muito difícil fazer.
E eu, como ainda estou viva e quero viver mais anos, eu acho que posso ajudar a que esse trabalho de investigação, de recuperação, de tudo o que se possa fazer à volta da minha pintura e da minha obra, no modo geral, seja mais fácil e eu estou a ser útil para o meu país. E aqui continuo a desenhar um simples desenho e espero continuar a desenhar um simples ramo de uma trepadeira e outras coisas mais complicadas e mais assustadoras. E pronto, já acabei, agora espero